Olá pessoal, tudo bom? John Alice aqui da Traço Ilustrações e o exercício de hoje que a gente vai fazer é esse desenho de observação de um projeto do Louis Kahn, um arquiteto que eu admiro bastante, que é o Salk Institute, que fica nos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que esse desenho trata-se de um desenho croquisado, um desenho de observação com o método do croquis, né, que é aquele desenho que você não precisa se prender tanto aos detalhes. Mas aqui vocês podem perceber que a primeira coisa que eu faço é ter as linhas, as margens do papel como referência para poder fazer as linhas principais, as arestas principais dos eixos horizontais e verticais, né? Dessa forma eu consigo traçar aí minha malha. Porque eu consigo, porque eu estou denominando como malha, porque esse meu desenho é um desenho bem simétrico, né? E se eu, na minha observação, eu consegui analisar que não passa disso, não passa de um retângulo com linhas verticais e perpendiculares para dessa forma eu conseguir traçar o meu diagrama do desenho e assim traçar minhas arestas principais e observar como é que funciona esse ponto de fuga. Porque se eu fosse analisar a partir de um ponto de fuga, seria um desenho com apenas um ponto de fuga, que seria no centro dessa malha que eu estou desenhando. Então, logo em seguida, vocês podem observar que eu estou fazendo a moldura para em seguida entrar para os detalhes, né? Detalhes estes que eles vão compreender essas janelas, vão compreender esses lances de escadas que existem entre um pavimento e outro, que de certa forma eles não são tão visíveis, né? Mas a partir do momento que eu traço as linhas diagonais, vocês conseguem já perceber a profundidade do desenho. Aqui eu consigo estar reproduzindo já a profundidade da laje, a profundidade do corrimão, o detalhe do corrimão. E porque a escala também ela não favorece muito, né? E é um desenho que eu não estou usando nenhum tipo de instrumento, é um desenho que trata-se todo à mão livre, certo? A única coisa que eu uso é o lápis e às vezes a borracha. Porque eu falo às vezes a borracha, eu tento usar a borracha o mínimo de vezes possíveis. Por qual razão? Porque eu só uso ela quando de fato a mudança, a correção que ela vai fazer seja significativa. Por qual razão? Pelo simples fato de que eu gosto de deixar essa marca, esse registro do traço errado, do traço mal feito, porque isso mostra o progresso do desenho. Ao final, quando a gente vai finalizar, você vê a natureza daquele desenho que foi todo feito à mão, com todas as suas falhas, e isso torna o desenho mais original. Aqui vocês podem perceber que eu já estou com o pavimento, o primeiro pavimento de cima para baixo, já meio que definido, né? A gente tem toda a parte de esquadria já definida, que eu acredito, claro, eu não conheço essa obra, mas ainda vou conhecer. Mas eu acredito que esses painéis de madeira são painéis de correr, certo? São painéis meio que ripados, eu não sei se são ripados, algum tipo de ripa, né? Algum tipo de painel, como se fosse uma veneziana, mas é algo dessa forma. Aqui nesse pavimento do térreo eu estou fazendo só a profundidade mesmo da laje e esse vão de acesso que existe. São linhas bem rápidas mesmo, são linhas simples que quando a gente vai analisar o desenho no todo, a gente consegue ver esse número de detalhes. E como eu estava falando antes, esse uso da borracha, esse uso mínimo da borracha, é para mostrar exatamente isso para vocês, que a análise do objeto na qual a gente vai desenhar, ela precisa ser feita antes mesmo de produzir o desenho, para que a gente, quando for repassar esse desenho, reproduzir, aumentar ou reduzir esse desenho na folha, a gente consiga ter essa noção de proporção, entendeu? Então essa borracha, ela vai mostrar todo
todos esses aspectos do desenho, seja as etapas que você passou, seja as falhas que você cometeu durante o desenho. Claro, existem falhas no desenho que são significativas e isso é preciso sim fazer o uso da borracha. Aqui eu já estou traçando essa linha da base do edifício, né, que ele foi edificado sobre como é que eu posso dizer, um platô, um nível a mais acima do piso. Acredito que não, para não fixar também, a ideia do Khan foi essa, né, não fixar muito no solo o edifício. Que a gente pode observar que eu estou fazendo essas linhas paralelas à linha do piso, que é exatamente para mostrar essa calçada, né, que existe. Depois eu venho para essa parte do térreo novamente. Aqui eu acredito que seja algum ambiente que recepciona o público que chega, um foyer, alguma coisa assim do tipo. E esse momento aqui é um momento muito interessante. Vocês estão vendo que eu estou fazendo duas linhas verticais, as linhas já existentes, estou fazendo uso da borracha. Por quê? Porque eu percebi um erro gravíssimo de proporção. Então é quando é necessário fazer o uso da borracha, quando a gente consegue identificar esses erros que eles iriam meio que estragar o seu desenho, né? Então a gente faz o uso da borracha. E quando eu fiz isso, eu consegui perceber já imediatamente que o desenho sim agora está proporcional em relação à largura. A proporção na altura eu tinha acertado, mas na largura não. Precisei novamente corrigir esses detalhes aqui das janelas. Logo em seguida eu vou para os próximos painéis, que eu até posso falar para vocês que quando fizermos a finalização, até mesmo com as canetas Nankin, que provavelmente eu vou usar uma caneta bem fina aí, uma 003 ou uma 005, o desenho vai ficar mais valorizado, mais limpo. Aquela imagem que eu mostrei logo no começo é o desenho já finalizado com a caneta Nankin. E já ficou naquele nível de apresentação, né? Que dá para você entender, se você conhece o projeto, você já vai saber de que projeto se trata. E quando a gente estiver trabalhando com a finalização em cores, seja em aquarela ou seja com os marcadores, eu estou usando um papel aqui para aquarela, mas ele também serve para os marcadores. Mas eu acredito que eu vou fazer a finalização desse desenho em aquarela. E vou também passar o passo a passo para vocês entenderem melhor. Eu acredito que essa ideia de estar mostrando o desenho do princípio até a finalização com um determinado tipo de material, eu acho super bacana porque vocês vão entendendo a diferença de uma finalização para outra e de um tipo de desenho também para o outro. Porque essa proposta de desenho é uma proposta totalmente, por mais que seja uma elevação com uma perspectiva bem discreta, mas existe uma perspectiva aí. É muito diferente de fazer uma perspectiva com 2 pontos de fuga, mas aqui a gente consegue perceber bem direitinho o passo a passo de produzir um desenho sem uso nenhum do instrumento. E como eu falei, aqui nessa parte de baixo do térreo mesmo, eu acredito que seja uma recepção, algum lounge de recepção dos visitantes aí desse espaço. Tem uma escada logo ao lado, que devido à sombra projetada, na profundidade, não dá para ver esses detalhes tão grandes. Logo em seguida, vocês vão conseguir perceber que esses painéis verticais grandes são placas de concreto, né? O que predomina nessa obra, que é o concreto, o vidro, o metal e alguns elementos de madeira. Que só na finalização a cores é que vocês vão estar percebendo mesmo a textura do material. E aqui é o momento que eu estou fazendo o quê? Estou fazendo lá o fundo, né? Porque essa edificação, esse complexo, que eu assim, não sei se eu estou correto denominar dessa forma, se o Luiz Kahn iria gostar, mas essas edificações, elas se posicionam da seguinte forma, são blocos lado a lado, né? De forma paralela, e tem outros blocos, tem um eixo, né, no meio, que é dividido por uma linha d'água. É muito interessante, dar uma pesquisada nesse projeto, dar uma estudada. Eu estudei muito na época da faculdade, a obra do Luiz Kahn. E aqui é um momento, gente, vocês podem perceber que eu preciso fazer essas linhas do meu lado esquerdo alinhada com a do lado direito.
Então eu tenho que tomar vários elementos aqui como referência para estar fazendo isso. Mas vai ficar um desenho bacana, eu espero que vocês estejam gostando da produção desse desenho. Eu acredito que se vocês tentarem praticar, fazer um desenho simples como esse, até mesmo usar esse desenho como referência, vocês podem encontrar essa imagem na internet. Se não encontrarem, podem mandar um direct para mim ou uma mensagem que eu consigo compartilhar essa imagem de referência para vocês, para vocês estarem produzindo esse desenho. É um desenho simples, rápido e é uma edificação bacana, é uma edificação moderna de um arquiteto muito interessante, que tem uma obra muito interessante. Bom, gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora o resultado final, tá, de como ficou esse desenho finalizado com as canetinhas Nanquim. O desenho ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.